Muito boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, presidente Caputo, toda a nossa assistência que está aqui hoje presente de forma presencial e também a todos que estão nos assistindo de forma online, né? Agora chega essa época aí de frio, inverno, fica cada vez mais difícil vir aqui no segunda noite e hoje a gente tem essa modernidade, né? Essa facilidade de assistir no YouTube, muita gente acaba assistindo de casa. Eu venho aqui hoje falar do nosso aeroclube, né? E do nosso aeroporto. E a Infraero precisa nos dar algumas respostas urgentes. Eu fui comunicado pelos representantes do Aeroclube nesse final de semana de que eles têm até o final de agosto para desocupar o hangar que eles ocupam hoje no Aeroclube de Canela, no aeroporto de Canela. Uma notícia que me deixa muito triste, porque é uma entidade que tem décadas de história de atuação em Canela, principalmente dos anos 90, depois da década de 90 para cá, mas é uma entidade que tem mais de 70 anos, né? Durante muito tempo foi o Aeroclube que manteve o nosso aeroporto em condições, fazendo todas as manutenções necessárias, colocando as luzes noturnas, fazendo também a parte da grade, da cerca também, muitas vezes ajudando, colaborando de forma voluntária, né? Eles que usavam o espaço, eles faziam a manutenção. Provavelmente, se não fosse o Aeroclube, hoje nosso aeroporto seria mais um dos nossos equipamentos abandonados em Canela, né? Enquanto vereador, vereador Rodrigo também, a gente foi muito ativo e tentou fazer essa aproximação entre Infraero e Aeroclube para que se chegasse a um denominador, num valor, né, que fosse aceitável para ambas as partes, mas aí, por uma falta de habilidade gigantesca de ambas as partes em negociar, parece que ambas as partes estavam querendo realmente o confronto, a gente não chegou num acordo. E a gente chega então nesse momento em que o Aeroclube está fadado ao despejo. O Aeroclube que deveria ser o embaixador desse aeroporto, né? Infelizmente, por uma negociação que começou errada, foi andando errada durante todo o tempo, vai acabar estourando no elo mais fraco dessa corrente, entre Infraero e Aeroclube, obviamente o elo mais fraco, Aeroclube. Hoje eu venho aqui não apenas para falar sobre a importância do Aeroclube, a gente já falou diversas vezes sobre isso, mas eu venho aqui para fazer a cobrança forte na Infraero. Lembrando que a Infraero assumiu o aeroporto de Canela lá em 2023, 2024, inclusive com uma promessa de receber voos comerciais ainda em dezembro de 2024. A gente chega então em dezembro, provavelmente de 2026, ainda estamos no meio do ano, mas provavelmente em dezembro de 2026 ainda estaremos sem nenhum voo comercial em Canela. A Infraero não conseguiu fazer nem o básico ainda. Ela fez a reforma da pista, ok, investiu, trocou a cerca, ok, fez um investimento, mas o básico, que é homologar as reformas que ela fez, a largura da pista que foi aumentada, a distância que foi aumentada, ela ainda não conseguiu fazer. A gente até falou aqui do avião que passou em Canela e andou sobrevoando em Canela, um avião militar que estava fazendo essa homologação. Foi pedido para cortar umas árvores, ok, foi cortado. E agora esse avião precisa voltar aqui para Canela para fazer essa homologação e a gente conhece bem a burocracia brasileira, que é um inferno, né, diga-se de passagem, né? Tanto para a população em geral, para empresários e, óbvio, o setor aeroportuário também não está longe. Então, o que eu estou aqui pedindo é que a Infraero cumpra a sua promessa. A comunidade de Canela não vai aceitar perder um aeroclube sem nem mesmo a Infraero conseguir fazer o básico que ela prometeu. Então, Infraero, por favor, a gente precisa de respostas. Final de semana, cidade lotada, cheia, movimento por tudo que era lugar. Apesar do tempo meio feio que acabou ficando, a cidade estava bem cheia. E aí uma grande reclamação que nós recebemos, eu pelo menos enquanto vereador e no grupo da Associação Comercial da SIC, foi nossa catedral, mais uma vez, totalmente apagada. E lembrando aqui, né, eu tenho que fazer uma lembrança de um histórico dos shows da Catedral, porque foi talvez um dos maiores marcos aí, alguns anos atrás, 4, 5, 6 anos atrás. A gente tinha um show de projeção que era espetacular, que era referência no Brasil inteiro, que juntava milhares de pessoas todas as noites para assistir esse espetáculo ali na frente da Catedral, 2 vezes ao dia. Milhares de pessoas ali se reuniam, assistiam o show, que era um show de 10, 15 minutos, depois acabavam descendo, consumindo no comércio, principalmente restaurantes. Aconteceu, eu não vou aqui apontar dedo para ninguém, todo mundo sabe a história da Operação Caritas, não vim aqui para falar de culpados do passado e nem a culpar partido nenhum.
Aconteceu uma Operação Caritas em Canela, a gente teve principalmente o show da igreja, foi um dos grandes investigados naquela época, né? Um caso de corrupção que agora vira esse imbróglio judicial. Até sei que alguns dos que estavam envolvidos conseguiram ser inocentados, pessoas de Canela, inclusive, que gosto bastante. Aconteceu é que, infelizmente, chegamos agora em 2026, a paróquia, um pouquinho antes, só para voltar um pouquinho antes, a paróquia lá por 2023, se eu não me engano, quando deu esse boom da Operação Caritas, acabou tirando o corpo fora. A SIC, naquele momento, entrou para ajudar e para fazer, principalmente, a descida do Papai Noel. Então, foi feito um acordo para fazer a descida do Papai Noel. E logo depois, acabou uma empresa privada, que é a Luminata, assumindo, então, esse contrato com a paróquia. É um contrato hoje entre dois entes privados, entre a paróquia e entre a empresa Luminata. Infelizmente, a empresa acredito que não tenha conseguido comercialmente vender o que deveria, além de diversos embrólios que aquela situação ali tem, né? Acho que o Roberto também sabe bastante a questão do case que está ali, o case que é aquela caixa verde que está ali em cima de um poste. Tem equipamentos de pessoas que estavam envolvidas ainda na operação anterior, que foram recolhidos pela justiça, foram colocados para a prefeitura, depois tiveram que ser devolvidos. Então, o imbróglio gigantesco. Tá? Eu não vou chegar aqui e dizer quem é o culpado, porque acho que a gente vai numa lista grande. Mas chegando em 2026, que é onde eu queria chegar, a gente tem a nossa catedral, nosso maior patrimônio. Muitas vezes a gente reclama que os turistas só param em Canela, em volta da igreja, para tirar foto, mas nem isso conseguiram fazer no último final de semana, porque ela estava apagada. Esse final de semana especificamente, apagada, porque teve um curto-circuito elétrico ali na igreja, inclusive alguns equipamentos de som também tiveram problemas, então ela está em manutenção. Mas o que eu venho aqui falar é sobre o show de luzes. A gente tem que voltar com esse show de luzes. Independente se são dois entes privados, e eu sei que a prefeitura e a gestão atual não têm culpa por não estar acontecendo esse show, mas o fato é que afeta muito a nossa comunidade. E eu acho que também está na hora da prefeitura entrar nesse jogo, ir atrás. Eu sei que o secretário Atos está indo atrás para que talvez a prefeitura consiga assumir uma parte desse show, ou pelo menos em alguns períodos. O que não dá é para ter aquela catedral apagada. Os comerciantes que estão em volta ali já sofrem com tudo aquilo que a gente fala quase todas as semanas aqui, com alto valor de aluguel, com altos impostos, com dificuldade em movimento. O camelódromo, ali do outro lado da igreja, uma grande dificuldade. Até o camelódromo acabou sendo prejudicado esse final de semana com a falta de luz na igreja. O que eu peço então? Primeiro, que a empresa que é a detentora hoje dos direitos chegue numa conclusão se ela quer ou não fazer aquele show. Se não quiser, eu acho que a prefeitura tem que ir para cima no mais rápido possível para que a gente tenha de volta esse espetáculo, que a gente volte a ter pessoas ali na frente da catedral e que a gente pelo menos tenha previsibilidade quando a gente tem algum tipo de manutenção, a gente tenha equipamento reserva para troca, a gente tenha algum tipo de planejamento hoje naquele show que acabou deixando de acontecer nos últimos anos. O que eu digo então aqui, prefeitura, por favor, que eu precisar de mim, sou parceiro. Naquele ano de 2023, inclusive fiz o roteiro naquela época do show, fiz até a locução. Sou muito parceiro para voltar a acontecer. A gente precisa tirar esse show de volta do papel, independente, como falei, de quem é a culpa por ter deixado de acontecer da forma que era. O que a gente importa é a gente olhar daqui para frente. Boa noite.